Já estamos de volta com o Esporte RBA nesta sexta-feira. Gente, um recadinho para você que precisa construir ou reformar a sua casa. Se vai precisar de vidros, então já sabe qual é a melhor vidraçaria do Alto Vale. Vidraçaria Atual, refletindo qualidade ali no finzinho da rua 15 de novembro. Gente, você já sabe que a Vidraçaria Atual é uma empresa familiar da família Regen. E você já sabe que empresa familiar é credibilidade, confiança, bom atendimento. Tanto é que tudo isso que você está vendo aí na tela, essas casas, empresas, tudo serviço de primeira qualidade lá da Vidraçaria Atual. Eles têm algumas promoções rolando lá na loja. Se você comprar todos os vidros da casa lá com o Anilton, fizer as janelas, as portas, você vai ganhar também o box para o banheiro inteiramente grátis. Eles também são especialistas no sistema Reiki, que você coloca nas varandas, te permite aí 100% de abertura no vão e também melhor limpeza. E agora também eles estão trabalhando com aquelas portas automáticas. Supermercado, farmácias estão usando muito aí. Então se você precisa de algum desses serviços, com certeza você pode contar com a Vidraçaria Atual, refletindo qualidade no finzinho da rua 15 de novembro. Por falar na Vidraçaria Atual, por falar no Anilton, a gente fala de Liga Rio Sulense de Futebol Amador. Afinal de contas, o Anilton é treinador do Aurora. O Aurora está numa situação tranquila, você já vai ver aqui na tela, que tem os jogos de volta das oitavas de final da Liga Rio Sulense de Futebol Amador. Olha aqui na tela. Gente, eu começo primeiro de tudo falando dessa partida, Cruzeiro e FMD de Rio do Sul. Essa partida, ela gerou polêmica porque terminou no intervalo aqui em Rio do Sul, há 2 semanas atrás. Por uma questão de falta de policiamento, o árbitro da partida decidiu encerrar o jogo, estava 2-0 para o Cruzeiro e ficou esse resultado. Não houve punição nem nada, então permanece o resultado. O Cruzeiro aí vai com uma boa vantagem para jogar em casa, 2-0 aí. Se empatar ou até mesmo perder por 1 gol de diferença, o Cruzeiro avança para as quartas de final. Esse jogo é domingo às 3 da tarde. O único jogo que acontece no sábado é essa partida aqui, ó, Imperial contra Serra Acima em Pouso Redondo. Imperial também tem uma boa vantagem, 3-1 venceu o Serra Acima fora de casa. E aí todos os outros jogos acontecem no domingo, sempre às 3 horas da tarde, hein? Tem União de Ibirama contra União de Itaió, Palmeirinhas contra Ponte Preta, esse vai ser um jogão porque o Palmeirinhas tem condição de reverter esse resultado. Presidente Nereu e Botafogo, Canto do Rio e Catarinense, mesma situação do jogo do Palmeirinhas também. O Canto do Rio perdeu fora de casa, mas pode reverter o resultado. Aí o Aurora do Anilton, situação um pouco mais tranquila, venceu por 4-0 fora de casa e agora joga em casa contra o Boa Vista. E tem também Poço Rico contra o Audax em Otacílio Costa. Nós vamos acompanhar, claro, todos os jogos e segunda-feira trazemos os resultados para você. Agora a gente continua falando de futebol, mas hora de falar da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos soltando os jogos aí na tela, olha só. Começando com o Internacional do nosso amigo Odair Helman e Sport. O Inter joga em casa sábado às 6h30 da noite no Beira-Rio. Próxima partida na tela. Coritiba e Atlético Mineiro também no sábado, mesmo horário aí, 6h30 da noite. Próximo jogo. São Paulo e Atlético Paranaense. O São Paulo vem aí numa crescente, o Atlético Paranaense está caindo um pouco. Vamos ver o que dá esse resultado. No Morumbi, realmente aí tende a dar uma vitória tricolor. Vamos pro próximo jogo então. Esse aí, olha, é um jogo de 2 times que estão, nesse momento, em uma má fase, né? O Flamengo vem de 3 jogos sem vencer, perdeu o clássico pro Vasco. E o Joinville também não consegue aí esboçar nenhum poder de reação. Partida que vai acontecer no domingo, às 11 horas da manhã, no Maracanã. Próximo jogo, virando a página, Avaí contra o Vasco. Esse jogo eu já escutei, tem muita gente aí se programando para ir para a ressacada. Claro, tem os torcedores do Avaí, mas vocês sabem que aqui na nossa região tem muito torcedor do Vasco também. O pessoal está se programando. Domingo, 11 horas da manhã aí, lá na ressacada, Avaí e Vasco. Próxima partida, aliás, Avaí e Vasco, né? Que confronto, né? 2 times dentro da zona de rebaixamento. Santos e Fluminense, jogo pela parte, não diria parte de cima da tabela, né? O Santos está numa situação mais confortável, o Fluminense aí com a saída do Ronaldinho Gaúcho agora se motivou um pouquinho porque se classificou na Copa do Brasil, mas no Brasileiro não vem muito bem. Domingo às 4 da tarde essa partida. Vamos para a próxima? Ponte Preta e Corinthians. Aí um jogo de alvinegros, né? A Ponte Preta pode aí
botar aí uma água fria na sopa do Corinthians, mas o Corinthians também vem bem em resultados fora de casa, pode se confirmar aí cada vez mais como líder. Um jogo pra gente ficar de olho. Vamos pro próximo. É um jogo importante também, Cruzeiro e Grêmio, jogo dos azuis. O Cruzeiro aí tentando escapar de vez da zona da confusão, como diria o ex-treinador Vanderlei Luxemburgo, e o Grêmio tentando se firmar cada vez mais dentro do G4, partida que acontece às 4 horas da tarde. Agora envolvendo aí um catarinense, jogo importantíssimo, hein? Goiás e Figueirense lá no Serra Dourada, esse jogo é muito importante para as pretensões do Figueirense na Série A. Precisa realmente de uma vitória fora de casa para mostrar até mesmo pro seu torcedor aquele aviso, né? Ó, a gente tá aqui, a gente vai jogar com raça, a gente quer escapar, quer continuar na Série A, e aí vamos ver o que vai acontecer. A gente vai ficar de olho também. Próximo jogo também envolvendo um catarinense, o último jogo da rodada, Chapecoense e Palmeiras. A gente teve jogo de alvinegros, jogo de azulões e aí tem o jogo do Verdão, né? Chapecoense e Palmeiras, um jogo muito importante também para Chapecoense, já que um time que ficou boa parte do campeonato dentro do G10, dos 10 melhores, agora está amargando aí uma colocação dentro da zona de rebaixamento. Quer ver só? Dá só uma olhada aqui na tabela de classificação do campeonato. Olha, como eu falei, o Corinthians está surfando aí na liderança com 60 pontos, 7 pontos de vantagem para o Atlético Mineiro, vice-líder, que tem 53 pontos. Quem fecha o G4 é o Grêmio e o Palmeiras, que vai enfrentar a Chapecoense, que está na zona de rebaixamento. Quem ainda briga por uma vaga no G4? Santos, São Paulo, Flamengo e o Internacional, que inclusive até comentávamos com o Odair Helma aí, ele acredita que o time possa dar uma guinada nessas últimas rodadas com o Argel Fux e de repente até chegar entre os 4 melhores do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Eu não acredito que Ponte Preta e Sport, 9º e 10º colocado com 40 pontos, possam ter alguma chance de entrar no G4. Dá uma olhadinha, parte de baixo da tabela agora pra gente ver como tá delicada a situação dos catarinenses. Quem puxa essa fila é o Atlético Paranaense, realmente veio aí numa queda grande, tá com 38 pontos, demitiu o seu treinador. Fluminense a mesma situação também, muito tempo sem vencer. E aí vem Cruzeiro, Coritiba, o Avaí, que é o único time catarinense fora da zona de rebaixamento, com 32 pontos, e enfrenta um time que está na zona de rebaixamento, que é o Vasco. E aí vem Chapecoense, 31 pontos, Figueirense, 28 pontos, Vasco, 26 e o Joinville, 24. Aqui a gente tem que dar um destaque positivo para o Vasco, porque muita gente já dava o Vasco como rebaixado, não tem como recuperar, e o Vasco vem mostrando aí 5 jogos sem perder. E agora, ó, tá na frente do Joinville, tá só 2 pontos do Figueirense e tem tudo em 9, 10 rodadas aí para escapar dessa zona de rebaixamento. Eu queria só, a gente recebeu uma mensagem aqui no nosso Facebook aqui, deixa eu abrir ela aqui rapidinho, a gente ainda tem um tempinho para ler ela. E você que está em casa pode, inclusive, nesses últimos instantes aí, se estiver com o celular na mão, quiser deixar uma mensagem. Aqui é o Valdo, ex-atlético de Ibirama. Este programa está show de bola. A mensagem veio provavelmente do Facebook da mulher dele, que é a Silvana Passold, mas mensagem do Valdo aí. Um grande abraço para você, Valdo. E é com esse abraço que eu me despeço não só do Valdo, mas também de todo o público, de toda a nossa audiência que nos acompanhou nesta sexta-feira. Eu desejo para você, claro, um ótimo final de semana, e você sabe que a gente vai estar acompanhando todas as informações esportivas do Alto Vale e também do Brasil para trazer tudo na segunda-feira para você. Então já sabe, né? Segunda-feira tem JR ao meio-dia e Sport RBA às 6h30 da noite. Gente, eu encontro vocês numa próxima. Aproveite seu final de semana, tomara que com pouca chuva. Segunda eu tô de volta. Sport RBA, quem curte esporte, tá aqui.